Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a história de São Nicolau. Eu estou no mosteiro de São Nicolau, que se encontra na cidade de Tver, no caminho para São Petersburgo. É um mosteiro de tradição atonita, é um mosteiro da Igreja Russa, dentro do território russo, mas de tradição atonita. E eu vou estar, durante o meu período de estadia nesse mosteiro, gravando alguns vídeos. Esse vídeo explicando um pouco da história de São Nicolau. Os próximos vídeos vou falar um pouco da história do mosteiro, um pouco da história do mosteiro na cidade, um pouco da história também do ícone de São Nicolau, um ícone milagroso que existe nesse mosteiro. Mas inicialmente eu vou estar falando um pouco da história de São Nicolau, de um modo rápido, de um modo prático, porque eu não disponho do tempo necessário. Eu estou aqui na minha quélia, no mosteiro, na quélia que me foi dada nesse mosteiro. A quélia é um lugar muito importante, porque a quélia é um quarto monástico, né, os quartos que se tem no mosteiro se chama quélia. A quélia é um lugar muito importante porque a quélia ela é um lugar de luta espiritual, de aprofundamento da vida espiritual, de recolhimento, de oração. A quélia ela é um lugar muito importante no mosteiro, porque ela não só é a continuação da igreja, como um lugar onde o monge, aquela pessoa que se encontra no mosteiro, vai ter um tempo a sós com Deus, um tempo a sós para leitura, para oração do coração, e também um lugar muitas vezes de fuga, quando se tem conversas não importantes para a vida espiritual, quando se tem alguma tentação, muitas vezes você pode vir para a quélia, se recolher e manter a sua oração, manter a oração do nome do Senhor. Então, estou muito contente de estar aqui, porque é um mosteiro de tradição atonita dentro do território russo e você tem a sensação, a experiência de como quando estamos no Monte Athos, né? O modo litúrgico, o modo que funciona no mosteiro é como no Monte Athos. Se usa a música psáltica em todos os ofícios, e é um lugar maravilhoso, com monges muito sérios que lidam, né, com a vida espiritual de um modo muito sério, que lidam com a vida ascética de um modo muito sério, que lidam com a oração do nome do Senhor de um modo muito sério. Então eu vou estar falando agora um pouquinho da história de São Nicolau, porque os próximos vídeos serão sobre este mosteiro de São Nicolau. Bom, São Nicolau foi um santo que viveu por volta do século IV. Esse santo foi de grande importância enquanto estava aqui na Terra, mas mantém a sua grande importância para toda a Igreja Ortodoxa. Devido à sua grande santidade, devido à sua grande união com Deus, devido à sua grande bondade, ele sempre nos auxilia. E principalmente auxilia no sentido de trazer as pessoas próximas à fé ortodoxa, de aproximar as pessoas à vida espiritual. Durante a sua vida, São Nicolau ele sempre se preocupou em ajudar o próximo, mas não simplesmente ajudar o próximo dando comida ou dando dinheiro ou auxiliar as coisas materiais, mas ele sempre se utilizou dessas coisas materiais, das necessidades das pessoas, para aproximá-las de Cristo, para evitar que essas pessoas vivessem uma vida na distância de Cristo e que pudessem estar próximas do amor de Cristo por intermédio da igreja dele, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi a grande boa ação de São Nicolau, sempre foi o ato de trazer as pessoas para a oração do nome do Senhor, trazer as pessoas para a vida orante, para uma vida espiritual séria. E essa mensagem que nós devemos manter em mente, de que fazer o bem é sempre muito bom, ajudar o próximo é sempre muito bom, mas isso é realmente bom à medida que isso é utilizado como um meio de fazer as pessoas realmente encontrarem a Cristo, encontrarem a oração incessante, encontrarem a vida ascética dentro da Igreja Una, Católica e Apostólica. E é isso que São Nicolau fez. São Nicolau ele tem um episódio muito importante em sua vida, um episódio muito marcante, onde ele
apesar de ter sido um homem rico, de ter de ter tido vindo de uma família muito rica, ele doa toda a sua herança, ele não guarda nada para si. E um dos episódios de grande bondade foi quando um pai, tendo uma grande dívida com 2 filhas, pensa em vendê-las para resolver o seu problema, e São Nicolau vai lá e cada dia deixa um pouco de dinheiro, de modo que não foi necessário que esse pai vendesse suas filhas à prostituição. É claro que isso é uma coisa horrível, mas era uma coisa relativamente comum no mundo romano, grego-romano da época. Nesse período, São Nicolau ele vê essa situação e ele, com medo de que essas 2 almas dessas meninas fossem perdidas ao perderem a sua virgindade, perderem sua dignidade, e também com medo pela situação da alma desse pai que faria tal coisa, ele então os auxilia. Mas é bom que fique nítido que esse auxílio de São Nicolau não foi simplesmente pela questão de resolver um problema temporal, mas para que essas pessoas se aproximassem da igreja. Depois elas descobriram que foi São Nicolau que fez isso. Depois elas tiveram um contato com São Nicolau, onde São Nicolau pôde expor o verdadeiro tesouro da ortodoxia a essas pessoas. E todos os auxílios de São Nicolau sempre foram acompanhados dessa profundidade espiritual, dessa busca pela conversão das pessoas. Então, São Nicolau é um exemplo não só de alguém que faz uma bondade temporal, mas muito mais alguém que se preocupa em levar a palavra do Cristo, em levar a verdade do Cristo. Esse seu zelo pela verdade fica conhecido e marcado de um modo muito intenso no Concílio de Nicéia, no primeiro Concílio de Nicéia, onde ele desfere um soco contra Ário, que naquele momento defendia uma heresia, e a igreja se via num momento de muita dificuldade contra isso. E ali, nesse momento, os outros bispos vão mas vão se indignar, porque um bispo não pode dar um soco em alguém, isso não é uma coisa permitida ao bispo. E os bispos resolvem que ele deveria perder o seu papel de liderança na igreja devido a esse ato. É quando a Virgem Maria, com o seu filho Jesus Cristo, aparece aos bispos. E ali o Cristo Deus e sua mãe dizem que não era que São Nicolau era do agrado deles e que ele não deveria perder a sua autoridade na igreja. Então, esses momentos que eu contei, claro, um pouco da vida de São Nicolau, nos mostram a dimensão e a grandeza desse santo na igreja. Esse santo que até hoje realiza muitos milagres para muçulmanos, para católicos romanos, pessoas de outra fé que vêm até esse santo ortodoxo e recorrem a ele. E São Nicolau sempre atende com muito amor, abençoa e roga a Deus por essas pessoas, não simplesmente para resolver os problemas materiais delas, mas as convidando, as chamando à Igreja Una de Cristo. E que esse espírito que busca sempre a conciliação, busca trazer as pessoas ao conhecimento da verdade, busca trazer as pessoas ao conhecimento do amor e da salvação, da ressurreição de Jesus Cristo e de sua igreja, que é o seu corpo na terra. Que esse espírito de levar o amor de Cristo às pessoas, que sempre esteve tão presente na vida de São Nicolau e que até hoje São Nicolau continua a fazer, também possa estar conosco, que nós também tenhamos esse mesmo zelo pela ortodoxia como São Nicolau, e ao mesmo tempo esse amor tão grande de quem busca trazer as pessoas à ortodoxia e mostrar o amor de Cristo a essas pessoas, buscar que elas sejam parte do corpo uno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, acho que é um pouco do que eu queria falar para vocês sobre São Nicolau, esse grande santo. Que São Nicolau rogue por nossa salvação. Ave, São Nicolau o Milagroso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.